Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos para mais uma aula complementar de Direito Financeiro para a turma 2022. A turma 2022 vem tendo aulas presenciais acerca do Direito Financeiro, com as inúmeras alterações e novidades que surgiram nos últimos anos em razão das alterações constitucionais. E estamos em andamento durante o ano, que se iniciou em meados de 2022, e agora nós estamos no momento de estudar a despesa pública. Temos já alguns vídeos em nosso canal sobre a despesa pública, mas decidimos também aqui trazer mais algumas informações para que possam ser úteis como material complementar dos alunos de Direito Financeiro. Portanto, vamos para o nosso primeiro vídeo de Direito Financeiro, turma 2022. Iniciamos então a aula de Direito Financeiro. É o primeiro vídeo que estamos gravando sobre despesa pública e é o primeiro vídeo que estamos gravando em 2022 para a turma que vem tendo aula presencial. E nos últimos anos nós tivemos muitas alterações na Constituição e também na Lei de Responsabilidade Fiscal acerca da despesa pública. Houve uma preocupação muito grande sobre como que ficará a despesa pública, como que ficou a despesa pública durante a pandemia, mas também como que ficará a partir de agora com a volta à normalidade. Nós temos, obviamente, um quadro bastante difícil, um quadro fiscal bastante difícil que se instalou em razão da própria pandemia, mas também em razão de alguns problemas que surgiram na gestão pública nos últimos anos. Talvez uma falta de planejamento que se estendeu por diversos entes federativos. Então, teremos com certeza um reflexo a partir do ano que vem, como nós já estamos enfrentando em certa medida. A pretensão deste vídeo é complementar o estudo que vem sendo realizado em sala de aula. A intenção aqui é fazer com que o aluno possa refletir sobre algumas questões um pouco mais complexas antes de a aula acontecer presencialmente na Universidade Federal do Paraná. Nós vamos ver então hoje o tema de despesa pública na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós já temos vídeos que foram realizados e publicados neste canal do YouTube no passado, mas decidimos aqui aprimorar esses vídeos que lá estão, sempre podendo atualizá-los. Então vamos para a primeira parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da despesa pública. Lembrando que a despesa pública, como eu disse nas aulas anteriores, nas aulas presenciais anteriores, a despesa pública sempre deve obedecer ao princípio da legalidade, ou seja, a lei deve estabelecer como que a despesa pública deverá ocorrer. E no direito financeiro, a lei define, inclusive, o valor máximo a ser gasto pelo Estado. Não é possível gastar mais do que está previsto na lei orçamentária, está fixado nas dotações orçamentárias. E hoje nós vamos estudar um pouco mais para determinar como que o agente público deve proceder para respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Em primeiro lugar, a lei de responsabilidade fiscal regula o tema da despesa pública a partir do artigo 15 e seguintes. E vamos para então o primeiro ponto no artigo 15 da lei de responsabilidade fiscal, que assim estabelece: serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. O artigo 16 e 17 trata da geração de despesa. Trata então da criação de despesa, criação de obrigações que gerem despesas públicas para o Estado. Então veremos agora como que o artigo 16 estabelece, o 16 e o 17 estabelecem o tema sobre geração de despesa. O artigo 16 diz que a criação, a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara. A criação, a expansão, o aprimoramento
de uma ação governamental, ou seja, de uma ação de governo que gere o aumento da despesa, deverá obedecer aos dois incisos que estão no artigo 16, o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 define que deve ter uma estimativa do impacto orçamentário financeiro para o ano, para o exercício financeiro em que entre em vigor determinada despesa, né? Ou seja, como quando o Estado então estabelece essas novas ações que gerem a despesa, então no ano em que entra em vigor, e mais nos dois subsequentes, prevendo então que haja um equilíbrio orçamentário nos próximos pelo menos 2 anos e mais alguns meses, né? Podendo chegar até a quase 3 anos. Então, a finalidade aí é mostrar que existe uma necessidade de previsão para que ocorra o equilíbrio orçamentário. Em segundo lugar, o inciso 2 define que o ordenador de despesa, ou seja, aquele sujeito que está lá definido no Decreto-Lei 200, nós vamos explicar em seguida, o ordenador de despesa, ele deve declarar que este aumento possui adequação orçamentária financeira na Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com as outras leis orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vamos ver mais para frente, nas aulas presenciais, e posso aqui gravar material complementar também, nós vamos ver que as leis orçamentárias elas devem ser harmônicas entre si. Ou seja, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual deverão conversar entre elas. E por isso é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui no inciso 2 do artigo 16, define que é obrigatória a observância dessas leis para a criação de uma nova despesa, ou seja, criar, expandir ou aprimorar a ação governamental que gera aumento de despesa, deve observar todas essas leis orçamentárias com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário. Necessário, então, observar, além desses incisos do artigo 16, do caput do artigo 16, também os incisos do parágrafo 1º deste artigo, que aí podem explicar o que se trata de adequação com a Lei Orçamentária Anual e com a compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, existe aí uma explicação legal sobre o que é essa compatibilidade, essa relação entre as leis orçamentárias. Este artigo também ressalva as despesas de pequeno valor. Essas despesas consideradas irrelevantes, que estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, essas despesas não será obrigatória a observância deste artigo 16. A finalidade, portanto, é dar uma liberdade para o Estado poder realizar algumas despesas sem necessariamente ter que cumprir todos esses requisitos legais, o que poderia até ter um custo maior para o Estado do que simplesmente realizar a despesa. Então, em alguns casos, quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias definir um valor considerado irrelevante, neste caso não haverá necessidade de observância do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destaca-se aqui o parágrafo 4º, que estabelece o seguinte: as normas do CAPT constituem condição prévia para empenho em licitações de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. E 2, desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. Aqui eu destaco o inciso 1 do parágrafo 4º, que diz que para a realização de licitações de serviços, fornecimentos de bens ou execução de obras, é necessário, antes do empenho, a observância do artigo 16. A doutrina, em geral, considera este artigo como aplicável a qualquer licitação a ser realizada, mesmo que a interpretação direta do dispositivo não leve necessariamente a esta resposta. Mas é fato que existe um consenso de que qualquer licitação deverá observar o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que o inciso 1 faz remissão ao caput do artigo 16. Então é preciso tomar um cuidado. Se houver a necessidade, então, de realizar uma licitação, obrigatoriamente deverá ser necessária a observância do artigo 16, o caput do artigo 16.
Com relação ao artigo 17, o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal trata da despesa obrigatória de caráter continuado. A despesa obrigatória de caráter continuado tem, para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, um conceito próprio. Nós vamos tratar dele agora. O artigo 17 diz o seguinte: considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. O que se observa no artigo 17 é que, em primeiro lugar, a despesa obrigatória deve estar em mais de 2 exercícios financeiros. Ou seja, não se equipara aqui a ano civil, mas sim a 2 exercícios financeiros. Se superar 2 exercícios financeiros, aí nós temos que obrigatoriamente observar se tratar de uma despesa obrigatória de caráter continuado. Então, em primeiro lugar, mais de 2 exercícios financeiros, aqui não são 700 dias, 700 e tantos dias referentes à contagem de dias de um ano, sim 2 exercícios financeiros, diferentemente também de 2 anos civis. Bom, ainda nós temos o seguinte, o artigo 17, o CAPT, estabelece que se trata de uma despesa corrente, né? Então não se trata de despesa de capital, sim despesa corrente, mas uma despesa obrigatória de lei, por medida provisória, ou ato administrativo normativo que fixa uma obrigação legal. Ou seja, não entram nessas despesas as despesas contratuais, porque as despesas contratuais não são obrigatórias por lei. Então, despesas contratuais relacionadas, por exemplo, a serviços que são realizados cotidianamente, não entram aqui como despesa obrigatória de caráter continuado e não deverão observar o artigo 17. Somente deverão observar o artigo 17 as despesas que são decorrentes de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo. E aí, se encaixarem nesse conceito, obrigatoriamente deverão essas despesas observar o parágrafo 1º até o parágrafo 7º do artigo 17. O parágrafo 1º estabelece o seguinte: os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o CAPT deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. O parágrafo 2º diz que, para efeito do atendimento do parágrafo único, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente da despesa. E aí diz que o aumento permanente da receita, no parágrafo 3º, significa que haverá elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. O parágrafo 4º estabelece que é preciso demonstrar a metodologia de cálculo utilizada para a realização dessa estimativa, né, sem, obviamente, prejuízo do exame da compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O parágrafo 5º impõe a obrigação de que a despesa só será executada após a implementação dessas medidas do parágrafo 2º, né? Então é obrigatória essa observância como condição. Não se aplica esse dispositivo do parágrafo 1º às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajuste de remuneração de pessoal de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição. Aqui ele se refere a reajuste, mas está se referindo efetivamente à revisão geral anual, que é o termo que a Constituição utiliza. Então não haveria necessidade de observar esse dispositivo do artigo 17. E o aumento de despesa também é considerado a prorrogação daquela despesa criada por prazo determinado. Então são essas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à geração de despesa e à despesa obrigatória de caráter continuado. No próximo vídeo, nós vamos tratar especificamente das despesas com pessoal e vamos ver como que a despesa com pessoal deverá ser obedecida, né? O limite da despesa pessoal deverá ser obedecido conforme as novas, né? As mais recentes alterações da Lei de Responsabilidade Fiscal que ocorreram em 2021. Até a próxima, então.